Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Há, antes de tudo, uma palavra questionadora. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entra nos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta professar uma fé. Não basta ter um conhecimento. É necessário pôr em prática as palavras de Jesus. No caso aqui ele diz, aquele que põe em prática a vontade de meu Pai, que se confunde com as palavras de Jesus, porque é exatamente o que Jesus diz e é exatamente o que Jesus faz, a vontade do Pai. É isto que verdadeiramente constitui uma religião completa: professar e praticar. É por isso que na missa, depois de termos a leitura da palavra de Deus, sempre temos uma explicação que em alguns lugares é conhecida como prática. A homilia, prática, a tentativa de atualizar aquele ensinamento da palavra para a vida prática. Então, é necessário professar a fé, mas é necessário praticá-la. Depois vem uma outra afirmação muito importante. As palavras de Jesus são uma rocha na qual se constrói a sua casa. São uma rocha. Construir a casa sobre a rocha significa praticar as palavras de Jesus. Significa que a palavra de Jesus dá solidez à vida, nos torna capazes de vencer as intempéries. E curiosamente elas são sempre as mesmas. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa. As mesmas variações e investidas que derrubam a casa que foi construída na areia, não derrubam a casa que foi construída na rocha. Portanto, as palavras de Jesus dão segurança à nossa vida. Nós aprendemos muita coisa é teoria, muita coisa é puro conhecimento. Porém, as coisas que mais importam não são as teóricas que nós assimilamos para a nossa cabeça, mas são as existenciais que nos envolvem, que tomam conta da nossa vida, aquelas que nós praticamos. Se analisarmos bem, no nosso esquema escolar, nós passamos vários anos na escola aprendendo coisas que, como dizia
o já saudoso educador Rubem Alves, são coisas que nós aprendemos, mas que nós não quisemos aprender. Ele diz: a escola muitas vezes responde perguntas que os alunos não fizeram. Então, esse conhecimento teórico, o nosso esquema escolar nos dá informações que podem ou não servir para a nossa vida. Alguns nós esquecemos, talvez a maioria. Aprendemos por um tempo para ter uma base e depois nós vamos buscar um caminho próprio. E então a gente escolhe uma matéria determinada para estudar. Alguns deles não fazem sentido nenhum. São inclusive determinados por outras pessoas. E existe o conhecimento que nós aprendemos para a vida. Alguns que não são nem apresentados a modo de didática ou de pedagogia, mas que são ensinados pelos nossos pais, por pessoas que nos querem bem, pessoas que nos amam, pessoas que se importam conosco, que nos ensinam aquilo que nós precisamos saber. E quando nós tratamos das palavras de Jesus, estamos nos referindo a isso, a coisas que são importantes para a nossa vida. Ainda que o mundo inteiro discorde das palavras de Jesus, e há tanta discordância hoje, há um modo de vida que é cultivado na sociedade que absolutamente não condiz com a palavra de Jesus. Mas a questão é, nossa sociedade, com essa nova cultura, com toda essa permissividade, com todo esse relativismo, está construindo a sua casa sobre a rocha ou sobre a areia? E então é muito importante que nós sejamos capazes de construir a casa sobre a rocha, a nossa vida. Construir sobre a rocha significa ouvir as palavras de Jesus e assimilá-las, praticá-las, colocá-las em prática. Assim ensinava São Beda, o Venerável, um ensinamento muito importante, muito útil para fazer pensar. Há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Repito o ensinamento de São Beda, o Venerável. Há 3 caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Rezemos. Despertai, ó Deus, o vosso poder e socorrei-nos com a vossa força, para que vossa misericórdia apresse a salvação que nossos pecados retardam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.